Aspectos jurídicos, prestação de alimentos. Código Civil de 2002. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros alimentos, inclusive pretender condições de educação. Salienta-se aqui que os parentes podem pedir uns aos outros. Os alimentos serão apenas os indispensáveis à subsistência quando a situação de necessidade resultar de culpa de quem os pleiteia. Quer dizer, é uma certa restrição aí ao pedido. Com o casamento, a união estável ou concubinato do credor, cessa o dever de prestar alimentos. Com relação ao credor, cessa também o direito a alimentos se tiver procedimento indigno em relação ao devedor. Interessante essa disposição, tendo em vista que muitas vezes pode ocorrer exagero, não é? Daquele que faz jus ao direito dos alimentos, atingida a moral, né? A honra daquele que teria o dever de prestar os alimentos, por exemplo. O novo casamento do cônjuge devedor não extingue a obrigação constante da sentença de divórcio. Ou seja, se não constar na sentença do divórcio, extingue. As prestações alimentícias de qualquer natureza serão atualizadas segundo o índice oficial. Jurisprudência. O foro do domicílio ou da residência do alimentando é o competente, também para a investigação de paternidade, quando acumulada com de alimentos. Ou seja, alguém pode ingressar aí no judiciário para pedir cumulativamente, a investigação de paternidade e o dever de pagar os alimentos. Ou seja, se essa pessoa for meu pai, eu quero o meu direito cumulativamente, é claro. Em primeiro lugar, tem que se comprovar a paternidade. E na sentença, o juiz dá os alimentos. O cancelamento de pensão alimentícia de filho que atingiu a maioridade está sujeito à decisão judicial. Aí, nesse caso, vai ser falado aqui da jurisprudência também, mas só para dar uma pincelada. Se o filho está fazendo a faculdade, então os tribunais já classificaram que tem direito aos alimentos. Porém, isso tem que ser suscitado ao judiciário. Os alimentos arbitrados judicialmente podem ser in natura, não apenas em pecúnia. É o caso da obrigação dos pais de arcar com plano de saúde, mensalidade escolar ou outras despesas domésticas. Isso aí é o seguinte: muitas vezes pode ocorrer o não usufruto parcial dos valores que o pai deposita para o menor, tendo em vista que não mesmo tem que ser assistido, né? Então, e representado no caso, então ele se tem o benefício do plano de saúde, por exemplo, diretamente já no nome dele, esse direito fica salvaguardado, vamos dizer assim. A questão da acumulação da ação da investigação de paternidade com a obrigação de pagar os alimentos são devidos a partir da citação, ou seja, depois de julgado, então estou julgado o conhecimento da paternidade, retroage o direito a partir da citação da ação. A continuidade dos alimentos após a maioridade, ausente a continuidade dos estudos, somente subsistirá caso haja prova por parte do filho da necessidade de continuar a receber alimentos. Permanece aqui esse entendimento dos tribunais superiores. Não cessa a obrigação de prestar alimentos com o atingimento de 18 anos por parte do alimentado. Se ele não tiver condição
de prover as próprias despesas e provar isso para o juiz vai moderar, é claro, isso mediante a possibilidade daquele que do alimentante, né, daquele que pagará a pensão, sempre prevalecendo o binômio necessidade, possibilidade. Nos atuais tempos é muito difícil também um jovem de 18 anos prover o próprio sustento, né? Tendo em vista aí o mercado de trabalho mais competitivo, então é muito razoável esse entendimento jurisprudencial que obriga o pagamento mediante, claro, o direito do contraditório para os alimentados até o término da faculdade. A obrigação dos avós é subsidiária e complementar, e não se pode ignorar o devedor primário por mero comodismo ou vontade daquele que busca os alimentos. Vamos supor que o avô tem uma condição mais abastada e o pai não. Então, aquele que busca alimentos vai direto no avô sem esgotar os meios para receber dos pais. A maioridade, o casamento do alimentado ou o término dos seus estudos podem significar o fim da obrigação, desde que também o fim da dependência econômica seja reconhecido judicialmente. Mas, para tanto, é necessário ingressar com a ação de exoneração de alimentos. Então, quer dizer, não é automaticamente que é suspensa a possibilidade, como já dito, mas adendada a essa nuance. Então, quem quer se exonerar vai ter que entrar com a ação de exoneração de alimentos. A alegação de que os alimentandos não mais necessitam dos alimentos devidos sem um respectivo e imprescindível reconhecimento judicial na via própria de exoneração de alimentos. Isso aí está o HC concedido. A quarta turma também do STJ atendeu o recurso de um pai para que a mãe de seu filho também fosse chamada a responder a ação de alimentos. Integrar o polo passivo. Muitas vezes só o pai é acionado e a mãe também tem condição, na medida da sua possibilidade, né? Não significa que por ter menos condição ou mais, não seja também responsável correspondentemente à sua possibilidade. Então pode ser chamada a lide no processo. Agora eu vou falar de algumas súmulas do STJ. Começando pela 59B, a obrigação alimentar dos avós, por ter natureza complementar e subsidiária, só se configura em caso de impossibilidade total ou parcial de seu cumprimento pelos pais. Então pode complementar apenas, em vez de ser responsável por tudo. 597. Também sobre direito privado estabelece que a cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para a utilização do serviço de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassar o prazo de 24 horas contado da data da contratação. Bom, está um pouco fora do contexto, mas em alguns casos pode ser utilizado. O enunciado 598, também da STJ, considera desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção de imposto de renda, no caso de doença grave. Voltando aqui para o foco principal, o Ministério Público tem legitimidade ativa para ajuizar a ação de alimentos em proveito de crianças e adolescentes, independentemente do exercício do poder familiar dos pais. Independentemente do exercício do poder familiar dos pais, ou do fato de o menor se encontrar em situações de risco descritas no ERG, ou seja, ou qualquer outros questionamentos. Ou seja, é uma capacidade, vamos dizer, em termos ampla do MP. Cabe salientar aqui também aspectos do novo CPC. No processo de execução de alimentos, o pagamento tem que ser feito em 3 dias para se extinguir a ação, ou a defesa tem que suscitar lá, ou apresentar, melhor dizendo,
as suas razões, mesmo no processo de execução. Ou seja, pode, por exemplo, alegar que não tem condição, apresentar lá seus fundamentos. Nesse sentido, se o devedor não pagar nem se escusar, o juiz decretar a prisão pelo prazo de 1 a 3 meses. A prisão será cumprida em regime fechado, devendo o preço ficar separado dos preços comuns. O débito alimentar que autoriza a prisão civil, ou seja, não tem natureza criminal, do alimentante é o que compreende até as 3 prestações anteriores ao juizamento da execução, e as que se vencerem do curso do processo. O protesto da dívida alimentícia não depende do trânsito julgado da ação de alimentos. Isso é um aspecto muito importante aí que inovou o novo CPC 2015. E também a extensão de 30% a 50% do percentual da renda líquida do alimentante é um aspecto muito relevante também. Colocou ainda um limite maior ainda, legalmente. Então é isso. Findou-se aqui essa pincelada em alguns aspectos importantes aí, referentes à natureza da prestação de alimentos.